Boa noite, igreja. Graças a todos. Boa noite a todos aqueles que estão assistindo esse vídeo. O importante é que a palavra de Deus ela tem sido lida neste lugar e continuará sendo até o dia da volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Pela graça de Deus, sempre que aqui estivermos, haveremos de compartilhar a palavra de Deus. João 13, no capítulo 13, versículo 12. Vamos estar lendo aqui, quando irmãos do coro. Amado Deus, eterno Pai, Pai de amor e misericórdia, em nome de Jesus Cristo, teu Filho amado, nós pedimos essa noite. Fala, Senhor, no nosso coração. Abre o nosso entendimento, que os nossos ouvidos estejam atentos para ouvir a Tua palavra. Segundo a Tua misericórdia, segundo a Tua graça. Amém. É bom ouvir a palavra de Deus. Eu gosto de estar sentado e aprendendo. Quando estou aqui é com temor e tremor, porque a palavra de Deus ela traz vida, mas também mata. Então que Deus, a cada um que vem aqui neste lugar transmitir a palavra de Deus, que Ele possa fazer com singeleza de coração, voltado ao trono da graça de Deus, permitindo que o Espírito Santo fale através da sua boca. Depois de tudo que nós ouvimos aqui, as palavras que o irmão trouxe, eu percebo que eu tenho muito a aprender. Nós temos muito a aprender. E o nosso modelo é Cristo. Agora imagine, irmãos, se nós estivéssemos lá em Betânia e nós estivéssemos fazendo parte daquele quadro em que Cristo está na casa de Marta e Maria. Ele está falando palavras de salvação, palavras de vida. Ele está anunciando o Evangelho. Imagine se nós estivéssemos lá. Nós estaríamos como? Igual Marta, preocupada com os afazeres? Ou igual Maria, quedados aos pés de Jesus, ouvindo as palavras dele? É verdade, irmãos, que nós preocupamos muito com as coisas desse mundo. E esse hino que nós cantamos aí, as ondas atendem ao meu mar, sossegado. Jesus está no barco, embora que ele esteja dormindo, mas ele está lá, porque a presença dele traz vida, a presença dele traz socorro, a presença dele traz paz, mesmo que ele esteja dormindo. É interessante que no decorrer dessa semana eu indo um pregador, e é um pregador que eu creio que muitos irmãos ouvem e acrescentam na palavra. Mas ele confessou angustiado pelo rumo que a nossa nação está tomando, economicamente, principalmente politicamente. Então ele se confessou angustiado. E essas tempestades que nos afligem não é igual ocorreu na segunda-feira. Eu não estava aqui, não participei, mas trouxe muitos prejuízos a muitas pessoas. Não é esse tipo de tempestade, são as tempestades que nós enfrentamos dentro de nós, quando nós olhamos para as coisas do mundo
É andar sobre as águas enquanto eu olho para Cristo, mas permitir-me afundar quando eu desvio dele o meu olhar. São essas as tempestades em que, pasmem, o Senhor está conosco. E embora no nosso olhar humano nós percebemos que o Mestre está dormindo, mas Ele está ali. Não é o sono de um corpo físico cansado que vai impedir de Jesus trazer segurança àqueles discípulos dentro de um barco que está se debatendo entre as ondas, que vai fazer aqueles discípulos perecer, mas à vista deles, eles estavam perecendo, mas eles não iam perecer. Assim como Paulo, naquele navio lá, quando todos queriam pular do navio, naquela tempestade, ele fala: olha, ninguém sai do barco. Aquele que sair vai morrer, mas aquele que permanecer, embora a tempestade, esses têm vida garantida. Então, irmãos, imagine se nós estivéssemos lá, em Betânia, ouvindo as palavras de Cristo, como que nós iríamos nos reagir? Porque, segundo o que já foi colocado aqui, nós temos muito a aprender. Nós estamos caminhando, e à medida que nós estamos caminhando, nós vamos aprendendo com a palavra de Deus, como compartilhar a palavra de Deus. Por isso, que estar aqui é com temor e tremor, porque é a palavra de Deus que vai ser anunciada. Então, irmãos, nós temos muito que aprender. E nós vamos aprender mais um pouquinho essa noite. Que Deus, pela sua misericórdia, nos ensine. Amém. Um pouco mais. E João 13:12 fala assim: olha, porque aqueles ensinamentos que Jesus estava proferindo na casa de Marta, eles não param ali, entre aquelas paredes daquela casa. Não. Em todo lugar que Jesus passou, Ele se preocupou com os seus, em ensinar e em direcionar. Depois de lhes ter lavado os pés, tomou as vestes e, louvando a mesa, perguntou-lhes: compreendeis o que vos fiz? Vós me chamais mestre e o Senhor, e dizeis bem, porque eu sou. Eu sou o mestre de vocês, eu sou o Senhor de vocês, porque eu vim até vocês. Ora, se eu, sendo o Senhor e o mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros. Porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu fiz, façais vós também. Entendeu? Jesus aqui está ensinando os seus discípulos a agir uns com os outros. Por isso que aí nós vamos entender a palavra de Deus, quando Paulo fala: aquele que roubar, não roube mais. Trabalhe. E do seu suor, do seu trabalho, você possa acudir o próximo, acudir os demais. É transformação de vida, é ensinamento, de acordo com a palavra de Deus, a uma conduta de um cristão que o Senhor vai moldando o caráter da vida daqueles que o servem. Então, irmãos, aqui Jesus está falando: olha, Pedro, se você não me deixar lavar os seus pés, você não tem parte comigo. E aí, o que você vai escolher? Não, Senhor, lava o meu corpo. Não, mas você já foi lavado pela palavra. Mas os pés, de contínuo, precisam ser lavados. E essa lição que Jesus está dando ali é um ensinamento profundo de amor ao próximo, que mesmo que você desça ao nível mais baixo, de acordo com a sociedade humana, mas diante de Deus você está sendo grande, porque você está lavando os pés do seu próximo numa
num momento em que a sociedade tinha aquilo ali como degradante, a conduta daquela pessoa, que era o mais baixo de toda a sociedade, abaixo até dos mesmos escravos que serviam nas casas dos seus senhores. Então Jesus está falando, não. Se você quer me honrar, Pedro, então você faz o que eu estou fazendo. Você me permite lavar os seus pés. E quando você aprender isso, você faça o mesmo. É servir ao próximo. Então Jesus está ensinando. E Ele está trabalhando o caráter, não só de Pedro, mas de todos os discípulos ali. Porque Pedro ali, até mesmo sem perceber, na sua soberba e arrogância, estava sendo usado por Deus. Então, irmãos, eu vou ver alguns versículos aqui, não precisa procurar, que eu procuro mais rápido. Lucas 22, esse mesmo Pedro, 31. Jesus disse para ele, ó, Simão, Simão, você que às vezes, por momentos da sua vida, até na sua postura e colocação entre os outros, você julga melhor. Simão, Simão, eis que Satanás vos reclamou para vos penetrar, como trigo. Não é só Pedro, é o que mais. Eu, porém, Pedro, roguei por ti. Por quê? Porque é você que vai servir de exemplo. É você que não quis que eu lavasse os seus pés. É você que diz que está pronto para ir comigo até a morte. Mas, Pedro, eu orei por ti. Agora, quando você se arrepender, você fortalece os teus irmãos, Pedro. Ajuda-os. Na dificuldade que você passou, com a experiência que você adquiriu, ajude os seus irmãos. Aí ele diz, não, Senhor, eu estou pronto para ir contigo, tanto para a prisão como para a morte, será? Pedro não conhecia nem mesmo o próprio coração. Mas Jesus tem que abrir o entendimento dele. Jesus está ali para ensinar a respeito disso. Jesus era mestre, Senhor e mestre. Mas Jesus lhe disse, afirma-te, Pedro, que hoje 3 vezes negarás que me conheces, antes que o galo cante. Então Jesus está transmitindo que ensinamento para Pedro. Pedro, você não é tudo isso. Pedro, você não é isso que você pensa. Pedro, você não é forte, você é fraco, Pedro. Mas não é só Pedro, irmãos, e João, e Tiago. Não é maravilhoso? João e Tiago. Lucas 9, 54. É maravilhoso, irmãos. 51. E aconteceu que, ao se completar os dias em que devia ele ser assunto ao céu, manifestou no semblante a intrépida resolução de ir para Jerusalém. Era a última ida de Jesus a Jerusalém, porque ele estava prestes a ser assunto ao céu. Lá em Jerusalém ele ia sofrer tudo o que ele sofreu. E enviou mensageiros que o antecedessem, indo eles, entraram numa aldeia de samaritanos para lhe preparar pousada. Mas não o receberam, porque o aspecto dele era de quem decisivamente ia para Jerusalém. Os samaritanos viram que Jesus era judeu. E nós sabemos de toda a história. Vendo isso, os discípulos Tiago e João perguntaram, Senhor, queres que mandemos descer fogo do céu para os consumir? Jesus, porém, voltando-se, os repreendeu e disse, vós não sabeis de que espírito sois. Pois o Filho do Homem não veio para destruir as almas dos homens, mas para salvá-las. E seguiram para outra aldeia. João, o apóstolo do amor, que reclinava a cabeça no seio de Jesus, aquele que teve a oportunidade de ouvir as batidas do Cristo homem,
Ele então, revoltado com a situação dos samaritanos não acolherem o seu mestre, ele sugere a Cristo que eles pedissem para que mandasse fogo do céu. Jesus fala: vocês não se conhecem, vocês não sabem de que espírito vocês são. Eu não vim para destruir as almas, eu vim para salvá-las. Jesus estava dando uma lição de salvação àqueles homens que estariam incumbidos de continuar aquilo que Jesus veio fazer, anunciar o Evangelho da salvação. Jesus está dizendo para eles: olha, assim como disse para Pedro: Pedro, quem com ferro fere, com ferro será ferido. Não é assim. Existem almas perdidas. O Evangelho é para salvação, é para isso que Jesus veio, para salvar as almas. E Ele está ensinando: não é trazendo fogo do céu que você vai resolver essa e qualquer outra situação, não. É anunciando o Evangelho, anunciando Cristo. E foi isso que Paulo aprendeu. Quando Paulo ele é confrontado ali com aqueles pseudos discípulos, apóstolos ali, e até dizendo que ele não era um verdadeiro apóstolo, então Paulo começa a dizer tudo o que ele viveu e que ele poderia também se ensoberbecer como os demais estavam soberbos. E ele fala: mas eu não falo isso de mim, mas na minha loucura eu me atrevo a dizer isso. E ele começa a discorrer toda aquela lista, todo o seu currículo, hebreus de hebreus, fariseu de fariseus, tudo isso. E aí ele vai além, e ele fala: olha, agora eu conheço um homem, que não sei se no corpo ou fora do corpo, mas ele foi arrebatado ao terceiro céu. Também conheço um homem, não sei se no corpo ou fora do corpo, ele esteve no paraíso. Ele ouviu coisas inefáveis que não convém aos homens dizer. Mas esse Paulo, que era Saulo, perseguidor, ali, naquela casa de Simão, na rua direita, quando Ananias vai ao socorro dele, e Ananias relutou, Jesus fala: não, esse é para mim um instrumento escolhido, para anunciar o meu Evangelho. E importa mostrar a ele o quanto ele tem que sofrer por causa do meu nome. Agora esse que era Saulo perseguidor, e agora ele é Paulo. E aí pode até dizer que Saulo era grego, Paulo romano, não importa. Ele deixou de ser chamado Saulo, porque Saulo era conhecido por perseguição, e ele preferiu agora ser chamado por Paulo, porque Paulo agora era uma pessoa transformada, agora ele passa a ser perseguido pelo Evangelho de Cristo. Deixou de ser perseguidor da igreja, e agora passou a ser perseguido junto com a igreja. Porque quando você troca o seu nome, em toda a Bíblia nós vemos isso, quando Deus faz isso com os seus, quando a troca do nome é a troca de caráter, e quando a troca de caráter, a troca na conduta de vida, se não vejamos Jacó, que negociava com Deus, mas quando trocou o nome dele para Israel, ele sai mancando, porque foi tocado por Deus, muda toda a sua conduta de vida, e traz a marca do toque de Deus, até os últimos instantes da sua vida, quando ele abençoa os filhos de José, apoiado no seu cajado. Aquele homem que corria para adquirir riquezas, a ponto de enganar o próximo, depois que ele trocou o nome dele, agora ele é Israel, ele passa agora a andar segundo o passo do gato.
não é mais um homem ansioso por coisas terrenas e materiais. Não é mais um homem interessado a comprar a primogenitura que já era dele e oferecer um prato de lentilha em troca daquilo que era divino. Não. Agora ele é Israel, um homem trabalhado por Deus, desconstruído e reconstruído por Deus. Então Jesus ensina, a ponto de Paulo, agora o perseguido, dizer: para que eu não me ensoberbecesse de tudo isso que eu vos disse, o Senhor me pôs um espinho na carne, um agente de Satanás para me esbofetear. E olha, eu já orei 3 vezes para que o Senhor retirasse de mim esse incômodo, mas o Senhor disse para mim: a minha graça te basta, e ela aperfeiçoa a fraqueza. Por isso que eu me gloriei na minha fraqueza, porque quando eu sou fraco, eu sou forte. Ele entende que não tem problema ele viver agora com o espinho na carne, porque o Senhor está com ele. Jesus, a quem ele perseguia, agora o persegue, está com ele. Bondade e misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. Esse me seguirão, esse seguir, lá no hebraico é radaf, é perseguir. Deus não desiste de mim. Deus me persegue, a sua vontade, a sua misericórdia me persegue. E esse mesmo, o Paulo, que perseguia e dividia a igreja, não espiritualmente, mas fisicamente, porque ele prendia, ele matava, ele açoitava. Agora ele exorta os coríntios lá a viverem unidos na fé, como irmãos. Esse mesmo Paulo, que ele poderia se vangloriar de tudo que ele foi, ele tinha tudo. Ele tinha uma posição muito eloquente, muito cobiçada na sociedade. Aí em Filipenses 4, ele fala de toda a dificuldade, que ele já passou fome, teve abundância. Ele fala: tudo posso naquele que me fortalece. Vocês estão entendendo, irmãos, o que Jesus quer transmitir para nós? Que o nosso modo de vida, segundo a nossa mente, o nosso coração, ela não agrada a Deus. Jesus está construindo o caráter dos seus discípulos. Hoje a ciência diz que o caráter de uma criança, ele é construído até os 4 anos de idade. Depois disso, é dificuldade. Por isso a palavra de Deus vai dizer: olha, ensina os seus filhos no caminho que ele deve andar. É construção de caráter. Por que Moisés, ele recusou ser chamado filho da filha de Faraó e preferiu sofrer as dificuldades, as dores, como os hebreus que estavam escravizados no Egito? Porque a sua mãe construiu nele um caráter de um filho de Deus. A sua mãe anunciou a palavra de Deus a ele. A sua mãe contou para ele a respeito do Deus de Israel. E ele, então, guardou aquilo no seu coração. Ele poderia frequentar os palácios de Faraó. Ele poderia suceder Faraó no trono, mas ele abriu mão de tudo. Assim como Paulo abriu mão de tudo. Considera tudo como